O brasileiro, ele só pensa, ele só consegue pensar de 2 em 2 anos. No imediato. Ele não consegue pensar, poxa, tem um plano, por exemplo, aqui, o marco do saneamento básico, né, que foi instituído, que até em 2038, 98%, né, do Brasil teria água potável. Poxa, quem é contra isso? Sim. Só que aí os caras não querem dar continuidade ou atrapalham a coisa, por quê? Porque foi feito pelo fulano de tal. Assim, é difícil, cara. O problema não tá, mais uma vez, não tá somente na classe política, até mesmo porque muita gente fala, Nicolas, como assim? Você tá com um cara, você tá com outro, aparecendo a foto com um, cumprimenta o outro. Fala, cara, é a matéria-prima que eu tenho pra trabalhar, não fui eu que escolhi os deputados e senadores que estão lá. Ah, mas a gente não consegue botar o fulano de tal lá na presidência de não sei o quê. É claro, quem botou a maioria aqui não foi eu, não, foram vocês. Aí você para pra pensar, quanto de pessoas que na hora, mais uma vez, das eleições, eles não pensam, poxa, vamos pegar aqui o presidente da República, poxa, não importa o histórico do cara, não importa quem são os amigos do cara, o histórico de corrupção, e o cara ainda vira presidente da República. Então será que o brasileiro realmente está pensando num futuro de um país ou está só pensando nele? A gente tem que mudar a gente. Onde eu nasci? Abriu rua lá, fez pracinha, entendeu? Na favela, fez pracinha, colocou luz, então a prefeitura colocou lá as coisinhas lá de academia. Deu um mês, tava sem luz, porque os caras tinham que ficar fumando maconha, né, escondido. Tava tudo cheio de lixo, plantação, gente vendendo coisa. Então, assim, adianta mesmo. Você pode dar o que você quiser. Tem um vídeo, cara, absurdo do Gerando Falcões, que é um pessoal que faz trabalho social e tal. Tem um vídeo, joga isso no TikTok, sei lá, coloca aí, casa antes e depois. Velho, os caras pegaram um local completamente desolado, Emílio. Assim, era um local muito pobre. Os caras foram lá, revitalizaram tudo, fizeram casas geminadas, sem muro e tal, né, por causa de custo e tudo mais, deu uma casinha bonitinha pra cada um. Deu um mês. Parecia que o negócio, assim, virou a mesma coisa de antes. Por quê? Porque o negócio tá aqui, ó. A pessoa não tem a mentalidade, ó, vou manter isso aqui que vai ser bom pra todo mundo, entendeu? Vou deixar a coisa aqui organizada, porque eu vou ter uma casa mais limpa. Não, então o problema tá na gente, cara, assim. O senso da comunidade. O brasileiro não tem muito... Não tem essa... Nicolas, e se o Bolsonaro ficar inelegível? Lá vem ele. Ó, botando você, jogando. E aí? Jogou a... Você sairia presidente? Ó, isca. Não, a grande questão é o seguinte, a decisão, eu faço parte de um grupo, e a decisão, obviamente, desse grupo passa pela figura mais carismática, popular que tem no Brasil hoje, que é Bolsonaro, esquece. Então, ele já falou e repete, eu sou o plano A, sou o plano B, sou o plano C. Então, eu não tenho, procuração e aval para falar, se o Bolsonaro... falasse que você iria, até mesmo porque tudo que eu falar pode ser interpretado de milhões de maneiras. Então, assim, eu já falei, eu não sou candidato a presidente da República, eu não vou ser candidato a presidente da República em 2026, os próximos anos, e não é só por conta de idade. Eu acho que tudo na vida tem uma trajetória, poxa, você tem experiências que você tem que pegar, você tem que construir base também, não adianta, coragem não pode ser confundida com imprudência. Por exemplo, quando você pega os 300 lá, né, Leônidas, né, ele enfrentou Xerxes, não foi por imprudência, porque alguém pode falar, mas ele estava num número muito menor que o exército de Xerxes. Mas se ele não fizesse aquilo, toda a cidade, toda a família dele seria destruída. Então, ele atrasou os planos para o exército todo se estruturar. Então, da mesma forma, eu não posso encarar uma guerra sozinho e falar, não, vou de peito aberto, eu sou corajoso, vou mudar o Brasil. Não. Você tem que se estruturar em diversas áreas. Primeiro, área jurídica, você tem que ter contatos dentro do Ministério Público, dentro até mesmo do próprio STF, dentro do STJ, até mesmo porque hoje no Brasil, infelizmente, você tem um relacionamento jurídico. Eu não estou falando de lobby, eu estou falando no seguinte sentido, poxa, hoje boa relação. O advogado do cara se torna ministro do STF. Então assim, eu estou entrando num ringue que eu estou sem nada e o cara tá com a faca, tá com um tiro, quem vai ganhar? Então eu tenho que fazer minha base. Dentro das mídias sociais, dentro que seja das big techs, dentro do empresariado. Então eu preciso estruturar. Porque não adianta, eu chegar lá e com 4 anos os caras falam, o Nicolas é ditador, fascista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais esse cara pode entrar na presidência da República. Pra quê? Eu servi de quê? De bucha de canhão pros caras? Eu não vou fazer isso. Então eu espero que as pessoas até lá me conheçam. E pode falar uma coisa? Esse vídeo do Pix, Morgado, foi a prova disso. Passa a me conhecer para poder ver que as manchetes são tudo mentira. Ai, porque o Nicolas votou para poder não retirar o imposto sobre cesta básica, alimento de cesta básica. Mentira! Eu votei contra a reforma tributária, que você bem sabe, vai ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo, só pede para a Hungria.
E aí eu falei, não vou votar a favor disso nunca, não vou botar minha digital nisso. Só que o projeto que o PT mandou, porque era um projeto de um petista, não incluía a carne na cesta básica. O que a gente fez? Fizemos uma emenda. Eu fiz uma emenda para poder colocar no plenário para incluir a carne na cesta básica. Acabou com a emenda do PR, que também era um cara do meu partido, Rodolfo. A gente foi e votou a favor dessa emenda para incluir a carne na cesta básica. Então, essa lero-lero que fica fazendo aí, não é verdade. Ah, porque o Nicolas votou para poder aumentar a energia elétrica. Nunca teve um projeto para poder aumentar a tarifa de energia elétrica dentro do Congresso. O que aconteceu? Foi um projeto de offshore, de produção em mar, a produção eólica, né? E também em mar, também seria isso, por isso que offshore. E aí, não tinha os impactos econômicos de tudo isso. E os caras, Sami, não é tipo assim, o cara fala assim, semana que vem, pessoal, nós vamos votar esse projeto. Não é assim que eles fazem. Hora. É na hora. Então, eu não li. Você não tem acesso ao relatório, você não tem acesso se aquilo dali está beneficiando alguém, algum lobby. Eu falei, não, vou falar não. Porque eu tenho uma possibilidade, se, por exemplo, o Lula vetou vários pontos, quando chegar no Congresso eu falo, não, agora tem um impacto, vai aumentar a conta de luz? Então eu vou votar, contrário a isso. Que político, pô, em sã consciência, é ruim para ele em todos os pontos, ele votar para poder aumentar a tarifa de luz, pô, isso é balela. E outra coisa que eu votaria também é o seguinte, acabar com esse voto de político lá. Secreto? Voto secreto. Opa. Que secreto. Papelão, hein? Não, e também... Isso aí você não muda, né, meninão? E também... Isso você não muda, né? E só para trazer um negocinho aqui. Sem transparência o voto no Senado é no papel. Tem que ser, não tô falando nada, mas é no papel. Tem que ser falado. Levantar a mão e falar, eu voto contra, eu voto a favor. Não, é secretinho. Até mesmo porque isso daí faz com que as pessoas tenham transparência sobre o seu voto. Sim. Claro. Que político é esse que está representando o povo e o povo não sabe o que ele votou? Aí depois fica sem contar as emendas, né? Que também tem isso. Ô, Nicolas, a gente tá falando a respeito aí, né? O Sam levantou essa questão, o Alan também. E você tá fazendo vídeos muito, muito bacanas, né? Eu acompanho, você sabe. E a gente, na última eleição, você fez um vídeo falando sobre a questão da eleição aqui de São Paulo. E a gente viu que você... fez o M aí, ajudou nós, faz o M de Morgado também aí pra nós. E eu queria saber como que anda a direita, porque teve gente que criticou, falou, você tinha que andar junto com o Bolsonaro, tinha que apoiar o Nunes, você apoiou o outro cara. Como que fica a direita nessa questão? Porque a gente sabe que, como eu faço, eu voto em pessoas e eu penso... independente, você pensa independente, todo mundo pensa. Só que tem muita gente que acha que você tem que seguir 100% que o Bolsonaro fala. Como que ficou essa questão? Não com o Bolsonaro, mas sim com as pessoas que porventura tenham te criticado aí. Como que você acha que a direita tem que se portar numa questão dessa de independência de... Eu sou de direita, mas eu acho que esse não é o caminho. Pergunta longa. Olha, eu tomei digamos assim, me simpatizei, né, com o Pablo na eleição, visto a matéria-prima também dos outros concorrentes. Acabou que ele mesmo, após isso, acabou fazendo live com o próprio Boulos, enfim... acabou gerando uma certa desconfiança das pessoas com relação a isso. Tem muito oportunista. Só que o ponto é... No momento, por exemplo, né, que o próprio Bolsonaro encontrou com o Pablo lá atrás, deu a medalha para ele, tudo, já tinha acontecido tudo o que eles acusavam a respeito do Pablo Marçal. Com relação, por exemplo, ele ter se encontrado com o Janones, dele ter lançado a candidatura em 2022, dele ter falado que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então, assim, meio que não dá para falar, naquele momento ali, a direita não sabia quem era Bolsonaro. Já sabia quem era Marçal, já sabia. Ou seja, se as pessoas, né, tiveram decisões ali até aquele momento de apoiar ou não o Pablo Marçal e tudo, e, enfim, deu um voto de confiança, é digno de qualquer pessoa. Agora, o que não pode acontecer era o tipo, tomou uma decisão diferente, você é um traidor, Exato. Você é um comunista, você etc. Até mesmo porque eu não acho que ninguém de direita, poxa, e não vou colocar para todo mundo, mas um sentimento meu, votou no Ricardo Nunes colocando como se fosse o seu candidato dos sonhos. Exatamente. E o Pablo, até então, naquele momento, estava se comunicando com a direita muito melhor do que qualquer outro candidato. E falava o que as pessoas, pelo menos, queriam ouvir no âmbito de direita. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que, cara, mais uma vez, eu consigo, e isso é bíblico, olhar e reter o que é bom de qualquer pessoa, de qualquer coisa, nem que seja livros, enfim, eu consigo reter o que é bom. E naquele momento as pessoas não estavam percebendo de que, peraí, então o Pablo é um oportunista que está falando o que a direita quer, mas peraí,
Ele teve 50 mil votos a menos só do que o Boulos, que gastou 89 milhões de reais. Esse é um cara que você simplesmente pode jogar de lado e falar que esse cara é um merda? Não. Acho que não. Então, assim, eu acho que política, cara, ela tem que ser feita no seguinte sentido. Você não pode, por exemplo, mais um exemplo, Gustavo Lima se colocou como candidato a presidente da República. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo praticamente cômico, falando, pô, cachaça é essa que você tomou, Gustavo Lima e tal. Mas, basicamente, o meu vídeo era, qualquer um tem a legitimidade de querer sair a candidato a presidente da República, Sim. cara. Qualquer um. E não querendo nivelar por baixo, mas assim, os exemplos que a gente tem é nivelando por baixo, né? Eu acredito tirando o Bolsonaro. Mas você pega aí, por exemplo, Dilma. Pô, se a Dilma for presidente da República, por que o Gustavo Lima também não pode se candidatar? Então, assim, esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas estão tão bitoladas que elas não conseguem parar e entender, cara. A gente não consegue, Morgado, rir de uma coisa. Sim. Parece que tudo virou uma coisa política muito pesada. Você não consegue dar uma zoada mais. Se eu, por exemplo, hoje, sei lá, vou dar uma zoada no Bolsonaro aqui sobre qualquer coisa aqui. Vai ter uma parcela, vai falar, pô, que é isso? Traidor. Falar, meu irmão, a relação que eu tenho com o Bolsonaro, ela é ótima. Ontem o Bolsonaro me ligou, parabenizou. Então, mas aí você não acha... Tá entendendo? Mas você não acha que é por isso que começa a querer ter o controle de não acontecer isso? Porque aí, o que acontece? Se você é elite, se você é o sistema, você fala, opa, você quer manter o sistema, aí você fala, opa, peraí. Agora quer dizer que qualquer um que tem milhões na rede social pode tomar conta de tudo isso? Só que aí o grande que é o que acontece agora, né? Que é o grande... entender. Até o Trump, o primeiro foi assim. Até as coisas que as pessoas precisam entender, melhor no seguinte sentido. Há uma diferença gigantesca, por exemplo, entre mim e Bolsonaro. Cara, Bolsonaro já foi presidente da República. Como eu te disse, ele é o cara que hoje as pessoas, e se fosse candidato a presidente da República, ele ganharia. Então, assim, eu não sou literalmente nenhuma ameaça pro Bolsonaro. Nenhuma. Eu tenho 28 anos, eu não tenho a carga política que ele tem. A gente se dá super bem de ser sincero um com o outro. Tipo, ele mesmo já falou algumas coisas comigo, enfim, no privado, não vou falar aqui porque ele me ligou ontem pra poder falar sobre isso. Eu falei, presidente, fica tranquilo, eu tô na minha. E tudo que eu tô fazendo, querendo ou não, reverbera bem pra você, pô. Então eu não entendo, até mesmo os próprios caras, que enfim, muitos ali, algumas vezes ali ficam em volta, querem me queimar ou descredibilizar, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Eu falo, cara, porque eu sou uma pessoa, bicho. Exato. Tipo, eu sou uma pessoa, eu posso, por exemplo, na eleição da presidência da Câmara, falar, olha, eu votaria no Marcel Van Hatten, porque é um cara que eu tenho alinhamento de ideias, mas, e olha que eu escolhi seguir a orientação do Bolsonaro. Eu falei, não, quer saber? Eu vou seguir a orientação do Bolsonaro, até mesmo porque, se a anistia, por exemplo, não sair, eu não quero que isso caia no meu colo, de ficar como um rebelde. Não, eu não sou um rebelde, cara. Eu não tô fazendo um vídeo ou trabalhando pra poder ganhar fama, não. Até mesmo que eu não ganho merda nenhuma com isso. Pelo contrário, eu tô cheio de processo no STF. Eu já tomei multa pra caramba. Eu vou pagar uma agora de 30 mil reais por conta de um vídeo que eu fiz na época de eleição. Você tem muita dificuldade de liberdade no sentido de sair com a sua família, de segurança. Então, assim, o que eu ganho com isso? Então, tipo, porque você tá fazendo isso pra poder tomar um lugar, tomar banho. É nego que não, Morgado, não trabalha, não sabe crescer com suas próprias pernas. Mas isso quem é? Bicho, aí... Tem da direita... gente do entorno. Não, tem a direita louca. Tem várias direitas. Tem a direita geek também. Tem a direita louca e a direita despirocada. Essa é uma... Agora nós já temos uma outra direita surgindo. Tem a direita gorda. Você sabe É uma minoria, cara, mas infelizmente, assim, de que os caras... Você pode ver, eu não entro em nenhuma treta, bicho. Em Twitter, essas coisas. Meio que não tem tempo pra isso, velho. É tanta coisa que acontece no dia a dia e as pessoas não estão... Assim, essa minoria não consegue entender que, tipo assim, tudo que a gente faz, quando, por exemplo, eu desgasto o governo Lula ou eu ajudo a figura, por exemplo, do Bolsonaro, nem que seja com a defesa que eu faço com ele, será que eles não estão entendendo que isso ajuda um projeto todo? Tipo, e cada um tem uma função. Eu não quero que todo mundo seja igual eu. Assim como eu não acho que só eu é o modelo certo a ser, caramba. Isso mesmo. Tipo, o Morgado tem o papel dele no humor como jornalista. O Álvaro também da mesma forma. Você também da mesma forma. Então, assim, eu entendo, cara. Não, mas você assim, é uma liderança, Nico. Não, você mas aí que tá. É jovem. Eu lidero uma liderança. Eu não me coloco como isso. O que as pessoas não entendem é que, cara, óbvio, eu planejo as coisas. Eu faço as coisas com o devido propósito. O caso lá mesmo da peruca. Nico, você faria de novo? Não. Não porque eu me arrependi. Mas porque uma jogada arriscada você não faz duas vezes. Exato. O Pelé vai ficar toda hora dando um chute no meio de campo pra tentar fazer gol? Claro que não, mas quando ele faz, ele é o cara. Eu sabia o que eu tava fazendo naquela hora. Eu sabia que eu queria atingir um público e denunciar uma coisa específica. Consegui. Do tanto que a semana inteira, que quem tava presidindo a Câmara naquele momento era a Maria do Rosário. Sim.
Então, assim, tirou totalmente o protagonismo da esquerda e a discussão foi: homem pode ficar no banheiro de homem, mulher pode ficar no banheiro de mulher. Então, assim, as coisas que eu faço, obviamente, tem propósito. Mas eu não sou um cara que fica assim, pô, vou fazer aquilo dali pra poder dar rasteira naquele cara, pra poder jogar meu nome aqui pra cima. Meu irmão,